Olá, meus queridos. Eu estou aqui mais uma vez tendo o privilégio de ministrar a palavra do Senhor para abençoar a sua vida. Porque o próprio Jesus disse que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, este é o meu propósito, de ser bênção para a sua vida nesta hora e poder compartilhar algo da parte do Senhor com você. Queridos, o texto que eu quero usar como base para a palavra que eu vou estar compartilhando agora se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 12, versículos de 1 a 8, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Ore junto comigo. Pai, obrigado por este momento tão especial em que eu posso ministrar a Tua palavra mais uma vez. Obrigado por este privilégio. E Espírito Santo, eu peço, fale conosco. Fale com cada um de nós, que a Tua palavra ela seja um verdadeiro alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, e que seja saúde para o nosso corpo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da palavra de hoje é Cristo, o Cordeiro Pascal. Este é o tema da palavra. Nós estamos já entrando no período da Páscoa. É um período muito precioso, então vale a pena nós refletirmos sobre este tema, sobre este assunto, e eu quero que você caminhe comigo um pouco neste entendimento, porque nós temos algumas coisas preciosas para compartilhar. Páscoa, no hebraico, significa passagem. Este é o significado de Páscoa, significa passagem. A Páscoa era uma das 3 grandes festas dos judeus. Quando se fala da Páscoa, se fala de uma comemoração, de uma celebração por causa do êxodo e da libertação dos filhos de Israel da terra do Egito. Então a Páscoa, ela tem um significado muito grande para os judeus, para os filhos de todos aqueles que saíram da terra do Egito. Foi algo muito forte, algo muito marcante que se estendeu por gerações. Queridos, naquela noite, no dia 14 do mês de Nissan, naquela noite em que eles se reuniam nos seus lares, tendo um cordeiro, lá, todos juntos, existiam alguns elementos essenciais que deveriam estar presentes naquela reunião em família. O primeiro eu já mencionei, tinha que ter lá um cordeiro sem defeito. Pastor, por que o cordeiro sem defeito? Porque o cordeiro sem defeito era para recordar o sacrifício que foi feito. Segundo elemento que deveria ter naquela casa onde iria se celebrar a Páscoa, deveria ter pães sem fermento ou pães asmos. Por que os pães asmos? Porque os pães asmos era para que eles recordassem a pureza pessoal que cada um deveria ter. E o terceiro elemento era ervas amargas. Para que ervas amargas? As ervas amargas era para que eles pudessem recordar a amarga escravidão sofrida no Egito. Então, esses 3 elementos eram essenciais
para que a Páscoa pudesse ser celebrada naquela noite tão especial que era o grande êxodo, que era a grande saída e ao mesmo tempo libertação dos filhos de Israel da terra do Egito. O texto de Êxodo, ele nos revela alguns segredos preciosos, algumas coisas importantes que eu quero fazer menção aqui. Quando nós lemos o versículo de número 3, há algo interessante que Deus declara ali, que Deus fala que deve acontecer. O texto, o versículo nos diz que seria um cordeiro para cada família. Guarde isso, um cordeiro para cada família. Segunda coisa que o texto nos revela, no versículo 5, diz que tinha que ser um cordeiro sem defeito. Aquele cordeiro não podia conter defeito nenhum. E o terceiro detalhe importante, que no versículo 7 está escrito que o sangue do cordeiro, ele deveria estar nas portas das casas. São 3 detalhes muito importantes que a palavra nos revela. E tem uma pergunta muito interessante aqui que eu quero fazer para que você reflita e medite um pouco comigo. Na porta de quais casas o sangue deveria ser colocado? Na porta de quais casas o sangue daquele cordeiro deveria ser colocado? Você poderia, em primeiro lugar, me dizer, pastor, na casa de todos os israelitas. Por quê? Porque o Senhor falou que todo israelita deveria marcar com sangue a sua porta. Porque, afinal de contas, aquele sangue na porta seria a proteção contra o anjo da morte. Sim, eu concordo com você. Porém, há uma vírgula quanto a esta afirmação. Pastor, que vírgula é esta? Olhe comigo o versículo 7. Preste atenção como está escrito no versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Percebeu o detalhe? Então, a princípio, todo israelita vai pegar do sangue e colocar nas vergas, nos umbrais de suas portas. Tem uma vírgula aqui muito importante. A vírgula diz, nas casas em que o comerem. Então, o que eu quero lhe dizer com isso? Preste atenção. O sangue, no versículo de número 13, está escrito, o próprio Deus disse assim através de Moisés, o sangue vos será por sinal. O sangue na porta da casa de um israelita seria um sinal para que quando o anjo da morte passasse à meia-noite, ele visse aquele sangue e ele passasse por longe, ele não desceria naquela casa. Mas também era um sinal externo também para as outras pessoas, porque iriam ver, uma casa tem a marca do sangue, a outra casa não tem. E seria um diferencial entre um israelita e um egípcio, mas principalmente seria um sinal por causa do anjo da morte. Agora me entenda a respeito desse detalhe que eu quero lhe falar aqui. Este detalhe nos diz que o sangue deveria ser colocado nas casas em que o comessem. Na casa onde fossem comer o cordeiro, lá poderia se colocar o sangue. Por que deveria ser assim? Porque o sangue do cordeiro não é nenhum amuleto da sorte. Eu não vou simplesmente pegar o sangue e colocar na porta como se fosse um amuleto que vai me proteger do anjo da morte. Alguém não vai poder pegar o sangue isoladamente e colocar nos umbrais de suas portas sem participar do cordeiro que está lá dentro da casa, do cordeiro que foi sacrificado. Lembre-se, só existe um sangue para ser colocado nos umbrais das portas, porque um cordeiro foi sacrificado, porque um cordeiro foi morto. É por isso que existe um sangue para ser colocado nos umbrais das portas. E ouça, o sangue, ele deveria ser colocado, como eu já lhe falei, colocado em cada casa, aonde
fosse determinado que ali o cordeiro seria comido por todos. Então, a primeira coisa importante a ser destacada: todos de dentro de uma casa deveriam participar daquele cordeiro, porque o Senhor determinou que seria um cordeiro para cada família. Então seria mais ou menos assim: Elcio, você pegue um cordeiro, ou se não tiver um cabrito, que seja sem defeito, ele vai ser para você, para a sua esposa Rani e para o seu filho Apolo. Se você considera que a sua família é pequena para o tamanho do cordeiro, então você vai e chama o seu vizinho mais próximo para que ele compartilhe com você. Em primeiro lugar, queridos, o cordeiro, ele é para o Elcio com a família dele. Mas também eu vejo a necessidade de levar, de compartilhar desse cordeiro com os meus vizinhos, que necessitam também, o meu vizinho mais próximo. Convido ele para que ele participe e receba desse cordeiro também para a vida dele, para que ele tenha deste cordeiro também para a sua vida. Então, em primeiro lugar, é para cada família. E depois ele pega e se estende para aqueles que estão próximos da gente. No capítulo de número 6, versículo 51 do Evangelho de João, está escrito assim, são palavras de Jesus. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O pão que eu vou dar pela vida do mundo é a minha carne. O que Jesus estava dizendo: eu vou me oferecer, eu vou me sacrificar. E ele disse que se alguém dele comesse, iria viver eternamente. Aí vem a pergunta: o que significa comer do cordeiro? O que significa comer do cordeiro? Entenda que o conceito aqui não é literal, é figurado. Ele aponta para o próprio sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É para isso que está apontando. É algo figurado e está apontando para o próprio sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O comer de sua carne, que ele fala aqui, queridos, nos dá a clara ideia de que Cristo está passando a fazer parte da vida de tal pessoa. Essa ideia que ele nos passa, o comer da carne, é tal pessoa permitir que Cristo passe a fazer parte de sua vida. Um exemplo, por exemplo, são os alimentos que nós comemos. Os alimentos que nós comemos, eles são absorvidos pelo nosso organismo. E a partir do momento que o nosso organismo processa todo o alimento, ele absorve o alimento que comemos, aquele alimento passa a fazer parte do nosso organismo. Então entenda isso, Jesus disse: aquele que de mim se alimenta, aquele que comer a minha carne, aquele que literalmente decidir que Cristo vai passar de fato a fazer parte de sua vida. Ouça as palavras de Jesus em João, capítulo de número 6, versículo de número 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. São palavras de Jesus. Ele disse: aquele que de mim se alimenta, aquele que passou a viver um relacionamento comigo, que permitiu que eu passasse a fazer parte da vida dele, que me permitiu, é como se ele estivesse se alimentando de mim. Como os filhos de Israel se alimentaram do cordeiro, comeram do cordeiro, é como se a pessoa estivesse comendo do cordeiro de Deus, da vida do cordeiro, participando dessa vida do cordeiro. Mas você poderia perguntar: pastor, como é que isso acontece espiritualmente? No natural a gente sabe, mas como é que isso acontece espiritualmente? Queridos, isso acontece espiritualmente com todo ser humano a partir do momento em que ele decide crer de todo o seu coração em Jesus Cristo.
É a partir deste momento que este processo ele se inicia na vida de alguém. Ele passa a participar dessa vida do Cordeiro de Deus, ela passa a ser a sua vida. Ela passa a fazer parte da vida dele. Esse crer de todo o coração é fundamental para que se cumpra isso aqui que está sendo falado. No Evangelho de João ainda, no capítulo de número 6, versículo 29, Jesus disse assim: respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creias naquele que por ele foi enviado. Então o princípio desta obra é crer de todo o coração em Jesus Cristo como o Messias, como o ungido, como o enviado de Deus. É esta que é a obra. Jesus disse: a obra de Deus é esta. É esta a obra de Deus, que creiais naquele que por ele foi enviado. Queridos, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 7, capítulo de número 5, no versículo de número 7, está escrito assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Paulo está apresentando Cristo como o verdadeiro Cordeiro da Páscoa, como o verdadeiro símbolo da Páscoa. E ele diz: olha, o Cristo, o Cordeiro Pascal, foi imolado, ou seja, ele foi sacrificado, ele foi oferecido como o sacrifício. Então, por isso que ele disse que o cordeiro lá, ele estava apontando para frente. Ele estava apontando para frente. O cordeiro da Páscoa deveria ser sem defeito, porque ele apontava diretamente para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. Ele viria com este propósito à terra. É o que está no Evangelho de João, ainda no capítulo de número 1, versículo de número 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou chegando à conclusão desta palavra, mas eu preciso fazer menção para você do que está em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele quer ser de fato, esse Cordeiro de Deus para cada família. Ele quer estar em cada lar, para que de fato o seu sacrifício ele tenha validade para aquela família, para aquela casa. E o seu sangue não sirva de amuleto, mas sirva como um sangue que foi derramado, que foi oferecido a Deus e que foi aceito como o sangue de um cordeiro sem defeito, o sangue da nova aliança. E por intermédio do seu sacrifício, nós passamos a ter livre acesso ao nosso Deus e Pai. Então nós temos a necessidade disso. E o grande desafio nesta noite é: Jesus Cristo, entenda isso, ele deixou a sua glória para vir aqui na terra, se oferecer como Cordeiro de Deus, sem defeito, para tirar o pecado do mundo. Então agora só depende de todos nós recebê-lo e nos aliançarmos com ele. Só depende de todos nós entrarmos nesta aliança com ele, fazer aliança com ele, porque participar do Cordeiro é estar em uma aliança com ele, é crer de todo o seu coração e dizer: Senhor, a tua vida é minha vida e a minha vida é tua vida. Eu estou aliançado contigo. Eu decidi participar do teu corpo,
da tua carne. Eu decidi viver a vida do Senhor na minha própria vida. Eu fiz esta escolha, eu decidi viver isso. E eu quero, nesta hora, orar com você. Você pode, por favor, colocar a mão sobre o seu coração, que neste momento eu vou orar com você. Senhor, no nome de Jesus, eu quero te apresentar, Senhor, esta palavra e cada vida que a ouviu. Senhor, eu creio que Espírito Santo, o Senhor, tem falado de uma forma preciosa em cada coração. E eu quero lhe pedir que este entendimento ele seja mais e mais revelado a cada pessoa, para que ela veja o teu sangue, Jesus, não como um amuleto da sorte, mas como o sangue que foi derramado, para que por intermédio dele nós pudéssemos ter e viver uma nova aliança com o Senhor. E que nós possamos entender que para ter direito ao sangue, nós precisamos participar da vida do Cordeiro. Nós precisamos entrar em aliança com o Cordeiro de Deus. Nós necessitamos disso. E eu quero abençoar cada vida dentro deste entendimento, para o louvor de sua glória, em nome de Jesus.